Então, o tema de hoje é sobre a tríade da saúde, sobre o potencial de saúde que todos nós temos, mas não são explorados, devido a 3 fatores, a nossa tríade da saúde. Primeiro é a organização, que é a integridade da sua estrutura, que corresponde a um grupo de elementos ordenados com uma unidade funcional, direcionados no sentido de objetivos estabelecidos pela inteligência que os orienta. Então, a organização vai depender de uma inteligência. E a inteligência é a entidade reguladora que controla e integra as partes do sistema vivo na unidade funcional, direcionando e conduzindo no sentido de sobrevivência. Ou seja, sem inteligência, a gente não consegue a organização, e sem a organização, a gente também não consegue aproveitar o máximo da sua inteligência. E a energia é uma reserva orgânica funcional que corresponde a qualquer combustível que promove a ação ou movimento. Também definível como elemento que faz com que as coisas ocorram. Tá? Então, sem energia, nós não aproveitamos o melhor da inteligência, e sem energia também a nossa organização ela vai ficar atrapalhada, tá? E vice-versa. Então, são os 3 pilares. Os 3 pilares alinhados, nós vamos conseguir o máximo de potencial de saúde. Tá? Vamos para um raciocínio mais lógico por aí. Então, uma analogia, tá? Nós temos aqui um carro. Tá? Então, analogia. Nós temos um carro, e o carro possui a sua organização, a sua estrutura. Então, a estrutura básica do veículo, que é o chassi, o revestimento, os componentes mecânicos, motor, pneu e por aí vai. Depois nós temos a combustível ou energia, ou seja, para o carro funcionar, para ele animar, nós temos que ter o combustível ou óleo, senão ele não vai andar. E a inteligência para o conduzir, que somos nós, a inteligência. Então, a gente tem a organização, o combustível, que é a energia, e a inteligência. Só para vocês entenderem que um depende do outro. Então, um carro ele precisa da inteligência e da energia para se movimentar. Ou seja, o carro precisa de você, o carro é uma estrutura, precisa que você use sua inteligência, e o combustível, a gasolina, o óleo do motor, para se movimentar. Um carro sem inteligência que o dirija ficará eternamente parado, ou seja, a estrutura pode existir, mas se não tiver ninguém que o pilote, o carro vai ficar ali parado. Contudo, mesmo sem você colocar combustível no carro, sem colocar energia, o carro pode ser empurrado pela sua inteligência, mesmo que sem eficiência. Ou seja, um carro, você pode levar ele empurrando, porém, a gente não vai aproveitar o máximo que a gente pode desfrutar daquela organização. Mesmo sem a presença da organização, da estrutura do carro, a inteligência, mesmo sem eficiência, pode se movimentar. Ou seja, a gente pode ter estrutura, a gente pode empurrar a estrutura, não precisa de combustível, mas nós não estaremos abstraindo o máximo do que ele nos oferece. E, mesmo sem a organização, nós podemos andar a pé, se movimentar, que é o nosso objetivo. A gente tem que se movimentar. E um carro, ele precisa da organização metálica para ser o que é. Tá? Então, vocês veem que um depende do outro. Vamos mais embaixo aqui para outras reflexões. Você pode ter uma Ferrari com combustível premium,
Mas se você não souber pilotar, se você não tiver inteligência para saber aonde você vai, aonde você quer chegar, você não será capaz de tirar todo o potencial do carro. O potencial do carro estará limitado pela inteligência de quem pilota. Saber se você anda bem, se você não anda bem. Dessa forma, do mesmo modo que você possui todos os recursos do mundo, se você não tiver inteligência, você não estará usando de todo o potencial que foi dado àquele carro, àquela organização. O oposto também ocorre. Uma vez que você pode ser o piloto profissional, mas caso não tenha uma organização, uma energia, né, o carro mais um combustível, você não será capaz de expressar todo o seu potencial. Resta observar que mesmo nessas duas situações, quando há um exponencial em um dos lados, todos os outros aumentam. Dessa forma, mesmo que não haja o piloto, mas haja o carro, o resultado será positivo, será acima da média, ou vice-versa, caso haja piloto, mas não haja carro bom, para que assim haverá um resultado. Pois essas variáveis se equilibram. Uma vez que um ponto seja drasticamente aumentado, as energias se dissipam para os outros pontos da tríade que haja equilíbrio. Então, você pode ter um carro. Se você não colocar um combustível bom no carro, mesmo que você tenha uma inteligência enorme para o pilotar, mas se a sua energia for ruim, se você colocar uma gasolina ruim, o carro não vai render muito. E você pode também estragar os componentes da estrutura do carro. Só para vocês entenderem. E dependendo também do pneu que você coloca, da estrutura do carro, pode ser que você também não tire todo o potencial do seu veículo, do seu carro. Então, por isso a tríade. Outra, fazendo uma analogia agora com o nosso corpo humano. Você tem a organização, você tem a estrutura, né? E você vai usar a sua inteligência para poder fazer uma atividade. Você vai fazer uma atividade física. Mas se você não tiver os insumos energéticos necessários, falei na outra videoaula que é insumo energético, repetindo, insumo energético é o que você consome. Né? Então, eu comi coisas boas, meu organismo vai funcionar bem. Eu comi coisas ruins, meu organismo vai funcionar bem. Comi coisas boas, meu organismo vai funcionar bem. Eu comi coisas ruins, meu organismo não vai funcionar bem. Ou seja, a energia que foi dada para o meu organismo vai afetar a minha inteligência, que também afeta a minha estrutura. Ou seja, se eu comi ruim, a minha inteligência ela não vai funcionar bem, ela vai ficar confusa. E a minha estrutura vai ser o reflexo disso. Você vai engordar. Então, insumos energéticos além de comidas, elas podem ser o que a gente está aprendendo, o que a gente lê, o que a gente exercita. Só para vocês entenderem. Não adianta eu comer bem e me exercitar mal, que a minha estrutura, o meu corpo, ela não vai funcionar. Vamos supor, quero correr. Eu vou comprar um tênis bom, que é uma das estruturas da minha organização. Porém, eu não como bem para ter a máxima de eficiência daquele exercício. Isso vai ter reflexo no meu corpo e eu posso também ter dores associadas ao modo que eu estou correndo. Só para vocês entenderem.
Então, não adianta nada se os 3 pilares eles não estão de acordo, né? Por uma outra ideia, nosso corpo é uma máquina. Comparado a um carro, nosso corpo é uma máquina. Então, para vocês terem ideia, vamos comparar com um carro. Nossos pés ali são os pneus do carro, certo? Então, se a gente não tiver cuidando aí bem dos nossos pés, se a gente não tiver um tênis bom, certo? A nossa estrutura ela pode ficar abalada com um certo tempo. Nós temos ali o óleo do carro. O óleo do carro precisa ser trocado. Ele precisa ser trocado. Como que a gente troca o óleo do carro? Fazendo atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente tem fluxo sanguíneo ativado. A gente tem a troca, né, desse sangue. Nosso coração bombeia. Pelo fato de inspirar e expirar, nós temos aí a distribuição de sangue para todo o nosso corpo. Tá? E o carro é a mesma coisa. Se você não trocar o óleo do carro, o carro vai estragar, vai bater o motor. E assim no nosso organismo também. Se a gente não põe o sangue para circular, nós vamos ter problemas em órgãos, em algumas partes viscerais. A gente vai ter danos na nossa estrutura. A gente pegar mais a gasolina, né, que é o combustível que eu citei, se a gente não comer bem, a gente comer coisas ruins, o carro ele não pode ter tanta eficiência, como você não vai ter eficiência, porque você comeu insumos energéticos ruins com que fazem com que você não desenvolva bem. E isso vai trazer reflexo no seu corpo, que é o mesmo do carro. Você pôr gasolina ruim, o carro não vai andar bem, vai começar a ratear e por aí vai. O carro, por exemplo, o carro vai na oficina fazer revisão, mas será que vocês fazem revisão no corpo de vocês para poder fazer uma atividade física? Quando eu falo revisão, é válido desde consultas médicas até uma orientação profissional, que é uma avaliação física para saber se a estrutura ela aguenta aquela determinada atividade, aquela determinada situação. Então, vocês veem que nosso corpo é uma máquina. E na maioria das vezes, tudo depende de você mesmo, né? De você, da sua estrutura, da sua inteligência e do seu combustível. Então, você tem que decidir qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, quanto tempo eu vou me dedicar a isso, a essa atividade. Para aí daí você traçar um caminho. É que nem um barco. Se você tem um barco, pode ter o capitão ali, a inteligência, pilotando ali, dirigindo, né, o barco no leme. Mas se o barco desviar da rota, a cada minuto ele desviar 5 graus, ele não vai chegar no seu destino. Então você tem que ter um planejamento de onde você quer chegar. Então, por isso, eu falo que a gente tem que ter, primeiro, uma organização, um objetivo, para onde a gente saiba onde nós queremos chegar, no nosso objetivo. E assim, com nossa inteligência, a gente vai determinar o que a gente consegue realizar daquelas atividades pressupostas através de uma avaliação física,
feita, né, periodicamente. E a partir daí, a gente vai no nutricionista para saber quais os insumos energéticos são melhores para o nosso organismo naquele momento, naquela situação, para aquele determinado exercício. Entenda? Então, é de suma importância que os 3 pilares estejam alinhados. Voltando no carro, veja bem, falei sobre as rodas, que poderiam ser seu tênis, falei sobre a estrutura, né, do seu corpo, uma boa roupa, que deixe confortável para fazer tal atividade. Falei do óleo, que a gente precisa ser trocado, que é o fluxo sanguíneo, que a gente vai ter através da atividade física e da respiração. Falei do combustível, que são os insumos energéticos. Se você pôr um combustível ruim ou comer coisas ruins, o seu corpo não vai render tanto o que poderia render. Levando em conta, no carro ainda, que o amortecedor seja seus joelhos. Ou seja, o amortecedor do carro seja seus joelhos. Ou seja, nós temos que saber se aquela estrutura daquele joelho, naquele momento, aguenta aquela atividade, aquele impacto que você quer dar naquele momento, naquele investimento daquele exercício que você quer fazer. Algum outro tipo de insumo energético também pode ser até mesmo uma leitura sobre a própria atividade que você está buscando. Você buscar mais conhecimento, você buscar um profissional orientado para que você tenha máxima de eficiência no que você quer buscar. Na maioria das vezes as pessoas não procuram e acham que sabem fazer. E aí elas reclamam que não têm resultados porque elas não tiraram o máximo potencial de si. Elas não usaram os 3 pilares da inteligência. E quando a gente tem uma analogia do carro, o carro passa por alinhamento e balanceamento. Ou seja, às vezes, a estrutura do nosso corpo ela está fora do lugar. Nós precisamos de fazer ali uma terapia manual, né, uma liberação miofascial, um dry needling, uma quiropraxia, para que aqueles componentes da nossa estrutura do nosso corpo ela esteja no lugar, ela esteja amparada, para que não sofra impacto durante a corrida, a caminhada, o exercício, e assim o mesmo carro. Não adianta nada você ter um pneu bom, ter um amortecedor bom, mas se você pega uma estrutura de uma rua ruim, pode ser que o carro lá na frente tenha impactos negativos nisso. Entenda? Então, a tríade da saúde, ela ocorre dessa seguinte maneira. Então, todos nós temos um grande potencial de saúde, todos nós podemos ter uma grande inteligência, todos nós consumimos o que nós queremos consumir para tirar o máximo de proveito de uma determinada atividade física. Então, para vocês terem ideia, nesse primeiro momento, em que eu compreendo a tríade da saúde, nada mais são os 3 pilares conservados, que é a organização, a inteligência, mas os insumos energéticos. Repetindo, os insumos energéticos pode ser desde uma leitura, se a leitura for boa, a sua energia vai ser boa. Se a leitura for de coisas ruins, a sua energia vai ser de coisas ruins. E aí sua inteligência pode pegar aquela energia, a sua inteligência pode pegar aquela energia, aquele insumo ruim, e usar aquele insumo ruim para fazer aquela determinada atividade. E
não vai ser bom, que pode refletir de forma negativa para o seu corpo. Então, nem tudo que se lê é o certo, é o bom e vai atrair coisas boas para você. Então, se você pratica atividade, você passa a ler coisas da atividade que está lhe sendo proposta para que, além do profissional que passe aquela atividade para você, você saiba como funciona. Que aí a sua inteligência vai começar a raciocinar de forma diferente. Vai falar assim, opa, estou no caminho certo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E aí você vai tirar o máximo proveito daquela atividade que você está sendo proposta, que você traçou um plano, que você traçou uma meta, que você traçou uma rota, que você saiba onde você quer chegar. Lembrando que isso também vale para que nós traçamos planos a longo prazo. Os planos a curto prazo, normalmente, eles acabam muito rápido. A gente pode até chegar no nosso objetivo, mas com o tempo, aquele plano traçado a curto rápido, ele se esvai muito rápido, ele se acaba muito rápido. Então, tudo que é mais a longo prazo, ele é mais duradouro. Só para vocês terem ideia, o nosso corpo, nosso organismo, digamos, ele leva de 3 a 6 meses para ter adaptação de um determinado movimento ou de uma determinada fisiologia. Ou seja, nós fazemos atividade física, a gente vai levar de 3 a 6 meses para tirar o máximo de desempenho daquele movimento. E depois que o nosso organismo passa desse período de adaptação de 3 a 6 meses, que é uma organização que o corpo leva, a gente vai ter a máxima de eficiência daquele movimento. E aí, a partir da máxima de eficácia daquele movimento, com energias boas, a gente vai ter o reflexo no nosso corpo. Por isso, a tríade da saúde. Bem, gente, a aula de hoje é essa. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. E até a